Bom dia, estamos aqui, para a nossa live, em que estamos fazendo a leitura comentada, estudada, do trabalho de Freud, Psicologia de Grupo e Análise do Eu. Hoje vamos estar fazendo a leitura comentada do capítulo 2, a descrição de Le Bon da mente grupal. Possa acontecer que eu não leia todo o capítulo, por ser grande, ser bem extenso, e eu pule alguns parágrafos para justamente realizar o comentário, a respeito. Nem serão comentários tão longos, porque esse capítulo, apesar de parecer complexo, ele, na verdade, a psicanálise em si, ela não é simples, ela é complexa, sim, mas os escritos de Freud também têm sua complexidade. No entanto, não é difícil para nós, que eu, no caso, como psicanalista, outros psicanalistas que possam nos assistir, pessoas que tenham tido contato com as obras de Freud, possam entender melhor. A minha proposta é de estarmos estudando e simplificar para que todos tenham acesso, Vamos iniciar a leitura desse capítulo 2, a descrição de Le Bon da mente grupal. Em vez de partir de uma definição, parece mais proveitoso começar com alguma indicação do campo de ação dos fenômenos em exame e selecionar dentre eles alguns fatos especialmente notáveis e característicos aos quais nossa indagação possa ligar-se. Podemos alcançar ambos os objetivos por meio de citações da obra merecidamente famosa de Le Bon, Psicologie de Folie. Eu acho que é assim que possa se pronunciar, aproximadamente francês. É uma obra de 1855 e a tradução é a Psicologia das Multidões. Esclareçamos mais uma vez o assunto. Se uma psicologia interessada em explorar as predisposições, os impulsos instintuais, os motivos e os fins de um indivíduo, até as suas ações e suas relações com aqueles que lhe são mais próximos, houvesse atingido completamente seu objetivo e esclarecido a totalidade dessas questões, com suas interconexões, defrontar-se-ia então subitamente com uma nova tarefa, que perante ela se estenderia incompleta. Seria obrigada a explicar o fato surpreendente de que, sob certa condição, esse indivíduo, a quem havia chegado a compreender, pensou e agiu, sentiu e agiu de maneira inteiramente diferente daquela que seria esperada. Essa condição é a sua inclusão numa reunião de pessoas que adquiriu a característica de um grupo psicológico. O que é, então, um grupo? Como adquire ele a capacidade de exercer influência tão decisiva sobre a vida mental do indivíduo? E qual é a natureza da alteração mental que ele força no indivíduo? Constitui tarefa de uma psicologia de grupo teórica responder a essas três perguntas. A melhor maneira de abordá-las é, evidentemente, começar pela terceira. É a observação das alterações nas reações do indivíduo que fornece à psicologia de grupo seu material, de uma vez que toda tentativa de explicação deve ser precedida pela descrição da coisa que tem de ser explicada. É interessante, que Freud ele vai se debruçar sobre as teorias de Le Bon. Ele vai buscar pontos em comum com o seu próprio pensamento, o pensamento de Freud, na obra Psicologia das Multidões, de Gustave Le Bon. E ele faz três perguntas, como todo psicanalista, como todo pensador, faz
perguntas que, a partir da observação, principalmente da terceira pergunta, né, quando se estuda a psicologia de grupo, a terceira pergunta nos leva às outras, né, na verdade, porque a observação, segundo coloca Freud, da atitude de um indivíduo em um grupo, tendo pensamentos, sentimentos e ações diferentes de quando ele é observado individualmente, então vai se pensar qual é a natureza dessa alteração mental. Mas e aí vai se ter as duas perguntas anteriores, que também serão feitas. O que é um grupo? E como adquire esse grupo a capacidade de exercer influência tão decisiva sobre a vida mental do indivíduo? Isto é, por que esse grupo exerce uma influência a ponto de modificar os sentimentos, os pensamentos, as ações, né, daquela pessoa? E é quanto a isso que Freud está falando. Continuemos com a nossa leitura. Deixarei que agora Le Bon fale por si próprio. Diz ele, a peculiaridade mais notável apresentada por um grupo psicológico é a seguinte: sejam quem forem os indivíduos que o compõem, por semelhantes ou dessemelhantes que sejam seu modo de vida, suas ocupações, seu caráter ou sua inteligência, o fato de haverem sido transformados num grupo coloca-os na posse de uma espécie de mente coletiva que os faz sentir, pensar e agir de maneira muito diferente daquela pela qual cada membro dele, tomado individualmente, sentiria, pensaria e agiria, caso se encontrasse em estado de isolamento. Há certas ideias e sentimentos que não surgem ou que não se transformam em atos, exceto no caso de indivíduos que formam um grupo. O grupo psicológico é um ser provisório, formado por elementos heterogêneos que, por um momento, se combinam, exatamente como as células que constituem um corpo vivo. Formam, por sua reunião, um novo ser que apresenta características muito diferentes daquelas possuídas por cada uma das células isoladamente. Tomaremos a liberdade de interromper a exposição de Le Bon com comentários nossos. Por conseguinte, inseriremos uma observação nesse ponto. Se os indivíduos do grupo se combinam numa unidade, deve haver certamente algo para uni-los. E esse elo poderia ser precisamente a coisa que é característica de um grupo. Mas Le Bon não responde a essa questão, prossegue considerando a alteração que o indivíduo experimenta quando num grupo, e a descreve em termos que se harmonizam bem com os postulados fundamentais de nossa própria psicologia profunda. O Freud, né, ele vai fazer essa observação de que o Le Bon aponta essas transformações no indivíduo quando está em um grupo, essas transformações em seu modo de pensar, seu modo de agir, seu modo de sentir. E o Freud diz que se há uma união, uma combinação de indivíduos em um grupo, algo há de uni-los, algo há de fazer com que essa união tome forma. Mas o que será esse algo? E o Freud faz então, um apontamento de que o Le Bon não responde a isso. Ele vai considerando as alterações que o indivíduo experimenta no grupo e ele vai descrevendo isso.
descrição essa que diz Freud, né, se harmonizam bem com os postulados fundamentais de sua psicologia profunda, isto é, a psicanálise. Agora, nós já vamos perceber aí o que o Le Bon está falando, né? E que o Freud aponta aí, né? É que aqui o Le Bon diz sobre o desaparecimento, né, da personalidade consciente. O que é isso, né? É justamente o que o Le Bon coloca, que nós acabamos de ler, de que o Le Bon argumenta que os traços, né, conscientes e distintos da personalidade individual se apagam em um grupo, em uma multidão, né? Eles se apagam. Nós podemos, por exemplo, observar uma pessoa tímida em um show, né, dando esse exemplo simples, e aquela pessoa tímida que não cantaria, não dançaria na frente de ninguém, que ficaria, né, comumente só balançando a cabeça ou batendo o pé no chão, batendo a mão na perna, como quer dizer que está sim curtindo a música no ambiente, né? Mas em um show, muitas vezes, aquela pessoa, junto com a multidão, ela começa a dançar, ela se solta, ela grita, ela tem atitudes completamente diferentes de quando ela é observada em uma festa de aniversário, de um casamento, por exemplo, em que isoladamente ela não age dessa forma, fica sentada numa cadeira, se levanta para pegar alguma coisa, se for o caso de um self-service na festa, e retorna, fica sentada ali, sem maiores atos observáveis, né? De uma forma bem precisa, né? Bem clara a todos. E de repente, essa pessoa, seja homem, seja mulher, em um show, se solta de uma tal maneira que ela, se nós observarmos, a pessoa isolada e a pessoa no grupo, ela está tendo ações irreconhecíveis para nós. E essa é a expressão que geralmente nós usamos, né? Essa pessoa, olha, está irreconhecível, né? Agindo de tal forma. Esse é só um exemplo entre tantos, né, que nós podemos colocar. Prossigamos. Continua Freud citando Le Bon. É fácil provar quanto o indivíduo que faz parte de um grupo difere do indivíduo isolado, mas não é tão fácil descobrir as causas dessa diferença. Para obter, de qualquer modo, um vislumbre delas, é necessário, em primeiro lugar, trazer à mente a verdade estabelecida pela psicologia moderna, a de que os fenômenos inconscientes desempenham um papel inteiramente preponderante, não apenas na vida orgânica, mas também nas operações da inteligência. A vida consciente da mente é de pequena importância, em comparação com sua vida inconsciente. O analista mais sutil, o observador mais agudo, dificilmente obtém êxito em descobrir mais do que um número muito pequeno dos motivos conscientes que determinam sua conduta. Nossos atos conscientes são um produto de um substrato inconsciente criado na mente, principalmente por influências hereditárias. Esse substrato consiste nas inumeráveis características comuns transmitidas de geração a geração que constituem o gênio de uma raça.
Por detrás das causas confessadas de nossos atos, jazem indubitavelmente causas secretas, que não confessamos. Mas por detrás dessas causas secretas existem muitas outras, mais secretas ainda, ignoradas por nós próprios. A maior parte de nossas ações cotidianas são resultados de motivos ocultos que fogem à nossa observação. Só pedir licença que vai abrir a janela para minha gatinha, que ela quer sair. Pronto, eu já abri a janela, que ela quer sair para a área dos fundos, ficar. Os gatinhos nossos só ficam dentro de casa mesmo. Eles nem a área dos fundos do apartamento. Eles passeiam um pouquinho por ali. Então vamos repetindo um parágrafo. Por detrás das causas confessadas de nossos atos, jazem indubitavelmente causas secretas que não confessamos. Por detrás dessas causas secretas existem muitas outras, mais secretas ainda, ignoradas por nós próprios. A maior parte de nossas ações cotidianas são resultados de motivos ocultos que fogem à nossa observação. Le Bon pensa que os dotes particulares dos indivíduos se apagam num grupo e que, dessa maneira, sua distintividade se desvanece. O inconsciente racial emerge. O que é heterogêneo submerge no que é homogêneo. Como diríamos nós, a superestrutura mental, cujo desenvolvimento nos indivíduos apresenta tais de semelhanças, é removida. E as funções inconscientes que são semelhantes em todos ficam expostas à vista. Assim, os indivíduos de um grupo viriam a mostrar um caráter médio, mas Le Bon acredita que eles também apresentam novas características que não possuíam anteriormente, e busca a razão disso em 3 fatores diferentes. Então aqui o Le Bon está falando do predomínio do inconsciente. Em um grupo, né, tudo aquilo que é inconsciente, tudo aquilo que nós não confessamos a nós, tudo aquilo que é desejo reprimido, tudo aquilo que está no nosso porão, né? O inconsciente é como, né, vamos dizer, um porão, né? Naquelas casas antigas, né? Tinham seus porões. Nós viemos ali, né, e andamos por dentro da casa. Nós estamos ali, né, na consciência, naquilo que é visto, naquilo que é visível. E o porão não, está abaixo e não se sabe o que tem ali embaixo, né? Nós só vemos a superfície, mas não vemos a essência em si mesmo, podemos considerar assim. E o Freud vai colocar, né, que ele vai apontar para 3 características, né, que traz, né, o indivíduo, né, quando está em grupo. Vamos ler a esse respeito também. É interessante a gente observar que quando a pessoa está em grupo, né, na notinha que eu coloquei aqui, os sentimentos, os pensamentos que vão emergindo na multidão, eles são primitivos, eles são intensos, né, e são compartilhados. A capacidade de raciocinar de forma lógica, ela diminui. E dá lugar que essa capacidade de pensar de forma lógica, ela diminui de uma forma tão drástica que dá lugar a emoções que são
contagiantes, né? Elas afetam todo um grupo. Continuemos na nossa leitura. Assim, os indivíduos de um grupo viriam a mostrar um caráter médio, mas Le Bon acredita que eles também apresentam novas características que não possuíam anteriormente, e busca a razão disso em 3 fatores diferentes. O primeiro é que um indivíduo que faz parte de um grupo adquire unicamente por considerações numéricas um sentimento de poder invencível, que lhe permite render-se a instintos que, estivesse ele sozinho, teria compulsoriamente mantido sob coerção. Ficará ele ainda menos disposto a controlar-se pela consideração de que, sendo um grupo anônimo e, por consequência, irresponsável, o sentimento de responsabilidade que sempre controla os indivíduos desaparece inteiramente. Segundo nosso ponto de vista, não precisamos atribuir tanta importância ao aparecimento de características novas. Para nós, seria bastante dizer que, num grupo, o indivíduo é colocado sob condições que lhe permitem arrojar de si as repressões de seus impulsos instintuais inconscientes. As características aparentemente novas que até então apresenta são, na realidade, as manifestações desse inconsciente, no qual tudo o que é mal na mente humana está contido como uma predisposição. Não há dificuldade alguma em compreender o desaparecimento da consciência ou do senso de responsabilidade nessas circunstâncias. Há muito tempo é a asserção nossa que a ansiedade social constitui a essência do que é chamado de consciência. E o Freud coloca uma nota aqui. Há certa diferença entre a opinião de Le Bon e a nossa, devido ao fato de que seu conceito de inconsciente não coincide inteiramente com o adotado pela psicanálise. O inconsciente de Le Bon contém mais especialmente os aspectos mais profundamente enterrados da mente racial, que em verdade estão fora do escopo da psicanálise. Não deixamos de reconhecer, é fato, que o núcleo do ego, que compreende a herança arcaica da mente humana, é inconsciente. Além disso, porém, distinguimos o reprimido inconsciente, que surgiu de uma parte dessa herança. Esse conceito do reprimido não é encontrado em Le Bon. Quer dizer, quando nós falamos de desejos reprimidos, quando nós falamos de todas as nossas mazelas que estão no inconsciente, nesse porão, como colocamos o exemplo da casa, Le Bon não considera essas questões, né, da repressão, até porque o inconsciente ele não é uma exata descoberta do Freud. O Freud descortina, o Freud desbrava, porque ele percebe o quanto a influência do inconsciente, né, fazendo aqui um pleonasmo, influencia nossas vidas, né? Porém, outros filósofos, como Eduard von Hartmann, como Friedrich von Schiller e outros, vão colocar o inconsciente em termos filosóficos de uma outra forma, não com as questões dos desejos reprimidos, mas de uma forma simples podemos dizer que são as nossas ações que nós fazemos sem pensar, né? Isso pode ser, né, colocado como sendo também parte dessa questão do inconsciente que Le Bon coloca. E o Freud fala que está mais enterrado, especificamente a concepção do inconsciente de Le Bon, né, os aspectos mais profundamente enterrados na mente racial, né? Claro, raça é um conceito social, não um conceito científico. Na época, nós temos que levar em consideração o contexto científico da época, né, século XIX, início do século XX. Então, ele está falando, né, da mente enterrada dentro, né, de um grupo social específico, né? O Le Bon coloca sobre isso. E isso aí não está dentro, né, do escopo da psicanálise. Não é esse tipo de inconsciente que o Freud está estudando.
Ele está estudando o inconsciente individual, o inconsciente, né, pessoal, né, e ele não está colocando um inconsciente específico em um grupo, mas sim vários inconscientes pessoais que se unem. Há uma grande diferença quanto a essas concepções. Daí o Freud colocar essa nota, né, e para explicar a diferença de conceito de inconsciente em Le Bon e inconsciente na psicanálise. E é interessante que o Freud diz que realmente não é preciso buscar, né, buscar uma, duas, três novas características com relação aos estudos, né, na psicologia de grupo, psicologia social. Porque o inconsciente revela tudo isso, né, traz à tona. Então vai estar dentro do inconsciente, conforme a psicanálise coloca, de desejos reprimidos, né, das mazelas, né, que estão em nós e que nós não confessaremos a nós. O Le Bon coloca a esse respeito. Ali começa-se a ter as ações diferenciadas, né? Os modos de sentir diferenciados, a maneira de pensar diferenciada, que quando em grupo isso se faz. Vamos prosseguir para vermos, né, quando Le Bon vai falando a respeito dessas características, quais são as características que ele coloca e o que Freud diz, né, dessas características que possam estar realmente harmonizando-se, né, com os postulados, como ele falou anteriormente, da psicanálise, né? A segunda causa, que é o contágio, também intervém para determinar nos grupos a manifestação de suas características especiais e, ao mesmo tempo, a tendência que devem tomar. O contágio é um fenômeno cuja presença é fácil estabelecer e difícil explicar. Deve ser classificado entre aqueles fenômenos de ordem hipnótica que logo estudaremos. Num grupo, todo sentimento e todo ato são contagiosos, e contagiosos em tal grau que o indivíduo prontamente sacrifica seu interesse pessoal ao interesse coletivo. Trata-se de aptidão bastante contrária à sua natureza e da qual um homem dificilmente é capaz, exceto quando faz parte de um grupo. Mais tarde, basearemos uma importante conjectura nessa última afirmação. Uma terceira causa, de longe a mais importante, determina nos indivíduos de um grupo características especiais que são às vezes inteiramente contrárias às apresentadas pelo indivíduo isolado. Aludo àquela sugestibilidade, da qual, além disso, o contágio acima mencionado não é mais do que um efeito. Para compreender esse fenômeno é necessário ter em mente certas recentes descobertas psicológicas. Sabemos hoje que, por diversos processos, um indivíduo pode ser colocado numa condição em que, havendo perdido inteiramente sua personalidade consciente, obedece a todas as sugestões do operador que o privou dela e comete atos em completa contradição com seu caráter e hábitos. As investigações mais cuidadosas parecem demonstrar que um indivíduo imerso, por certo lapso de tempo, num grupo em ação, cedo se descobre, seja em consequência da influência magnética emanada do grupo, seja devido a alguma outra causa por nós ignorada, num estado especial que se assemelha muito ao estado de fascinação em que o indivíduo hipnotizado se encontra nas mãos do hipnotizador. A personalidade consciente desvaneceu-se inteiramente, a vontade e o discernimento se perderam. Todos os sentimentos e o pensamento inclinam-se na direção determinada pelo hipnotizador. Esse também é aproximadamente o estado do indivíduo que faz parte de um grupo psicológico. Ele já não se acha consciente de seus atos. Em seu caso, como no do sujeito hipnotizado, ao mesmo tempo que certas faculdades são destruídas, outras podem ser conduzidas a um alto grau de exaltação, sob a influência de uma sugestão
compreenderá a realização de certos atos com irresistível impetuosidade. Essa impetuosidade é ainda mais irresistível no caso dos grupos do que no do sujeito hipnotizado, porque sendo a sugestão a mesma para todos os indivíduos do grupo, ela ganha força pela reciprocidade. Vemos então que o desaparecimento da personalidade consciente, a predominância da personalidade inconsciente, a modificação por meio da sugestão e do contágio de sentimentos e ideias numa direção idêntica, a tendência a transformar imediatamente as ideias sugeridas em atos, estas, vemos, são as características principais do indivíduo que faz parte de um grupo. Ele não é mais ele mesmo, mas transformou-se num autômato que deixou de ser dirigido pela sua vontade. Citei essa passagem tão integralmente a fim de tornar inteiramente claro que Le Bon explica a condição de um indivíduo num grupo como sendo realmente hipnótico. E não faz simplesmente uma comparação entre os dois estados. Não temos intenção de levantar qualquer objeção a esse argumento, mas queremos apenas dar ênfase ao fato de que as duas últimas causas pelas quais o indivíduo se modifica num grupo, o contágio e a alta sugestionabilidade, não se encontram evidentemente no mesmo plano, de modo que o contágio parece, na realidade, ser uma manifestação da sugestionabilidade. Além disso, os efeitos dos dois fatores não parecem ser nitidamente diferenciados no texto das observações de Le Bon. Talvez possamos interpretar melhor seu enunciado se vincularmos o contágio aos efeitos dos membros do grupo, tomados individualmente, uns sobre os outros, enquanto apontamos outra fonte para essas manifestações de sugestões no grupo, as quais ele considera semelhantes aos fenômenos da influência hipnótica. Mas que fonte? Não podemos deixar de ficar impressionados por uma sensação de lacuna quando observamos que um dos principais elementos da comparação, a saber, a pessoa que deve substituir o hipnotizador no caso do grupo, não é mencionada na exposição de Le Bon. Entretanto, ele faz distinção entre essa influência da fascinação, que permanece mergulhada na obscuridade, e o efeito contagioso que os indivíduos exercem uns sobre os outros, e através do qual a sugestão original é fortalecida. Temos aqui outra importante comparação para ajudar-nos a entender o indivíduo no grupo. Bem, vamos deixar essa outra comparação importante, para daqui a pouquinho, e vamos falar sobre essa questão da sugestibilidade e do contágio, que o Le Bon coloca. O Le Bon ele vai enfatizar aí, a extrema sugestibilidade dos indivíduos em uma multidão. Eles são facilmente influenciados por sugestões e por emoções que circulam no grupo, como se estivessem hipnotizados. O contágio mental faz com que sentimentos e ações se propaguem rapidamente entre os membros. Só que há aí uma questão que o Freud vai observar. O Le Bon fala sobre o hipnotizador promovendo um processo como que de fascinação, isto é, o sujeito, a pessoa hipnotizada, está nas mãos do operador, do hipnotizador. Então, esse processo chamado fascinação, em que a pessoa estaria, em tese, fazendo aquilo que o hipnotizador vai falar para ela fazer, vai sugerir, vai ordenar. E ele diz que num grupo é como se fosse exatamente um processo hipnótico, que esse contágio que se dá, essa sugestionabilidade ou sugestibilidade, se dá também em um grupo. Só que o Freud aponta. Ele faz a comparação com o processo do hipnotizador para com a pessoa hipnotizada. Mas ele não explica ao Le Bon que laço pode fazer com que aquele grupo se una, que pessoa possa
ser a figura de substituição da pessoa do hipnotizador. Freud aponta criticamente essa falha na argumentação do Le Bon. E ele, claro, depois ele irá trazer para nós, no decorrer da leitura nós vamos ver isso, né? Qual a possibilidade, né, de figura ou figuras que possam ser, né, dentro de um grupo, as substitutas da figura do hipnotizador. E vamos assim prosseguindo, né, com a nossa leitura. Temos aqui outra importante comparação para ajudar-nos a entender o indivíduo num grupo. Além disso, pelo simples fato de fazer parte de um grupo organizado, um homem desce vários degraus na escada da civilização. Isolado, pode ser um indivíduo culto. Numa multidão, é um bárbaro, ou seja, uma criatura que age pelo instinto. Possui a espontaneidade, a violência, a ferocidade e também o entusiasmo e o heroísmo dos seres primitivos. Le Bon demora-se, então, especialmente na redução da capacidade intelectual que um indivíduo experimenta quando se funde num grupo. Abandonemos agora o indivíduo e voltemos-nos para a mente grupal, tal como delineada por Le Bon. Ela não apresenta um único aspecto que um psicanalista encontre qualquer dificuldade em situar ou em fazer derivar de sua fonte. O próprio Le Bon nos mostra o caminho, apontando para a sua semelhança com a vida mental dos povos primitivos e das crianças. Um grupo é impulsivo, mutável e irritável. É levado quase que exclusivamente por seu inconsciente. Os impulsos a que um grupo obedece podem, de acordo com as circunstâncias, ser generosos ou cruéis, heróicos ou covardes, mas são sempre tão imperiosos, que nenhum interesse pessoal, nem mesmo o da autopreservação, pode fazer-se sentir. Nada dele é premeditado, embora possa desejar coisas apaixonadamente. Isso nunca se dá por muito tempo, porque é incapaz de perseverança. Não pode tolerar qualquer demora entre seu desejo e a realização do que deseja. Tem um sentimento de onipotência. Para o indivíduo num grupo, a noção da impossibilidade desaparece. Um grupo é extremamente crédulo e aberto à influência. Não possui faculdade crítica e o improvável não existe para ele. Pensa por imagens que se chamam umas às outras por associação, tal como surgem nos indivíduos, os estados de imaginação livre, e cuja concordância com a realidade jamais é conferida por qualquer órgão razoável. Os sentimentos de um grupo são sempre muito simples e muito exagerados, de maneira que não conhece a dúvida nem a incerteza. Ele vai diretamente a extremos. Se uma suspeita é expressa, ela instantaneamente se modifica numa certeza incontrovertível. Um traço de antipatia se transforma em ódio furioso. Vamos ler notas que Freud colocou aqui, né? Quando ele diz assim: um grupo é extremamente crédulo e aberto à influência, não possui faculdade crítica e um improvável não existe para ele. Pensa por imagens, que se chamam umas às outras por associação, tal como surgem nos indivíduos em estados de imaginação livre, e cuja concordância com a realidade jamais é conferida por qualquer órgão razoável. Os sentimentos de um grupo são sempre muito simples e muito exagerados, de maneira que não conhece a dúvida
nem a incerteza. E o Freud coloca uma nota. Na interpretação dos sonhos, a qual, na verdade, devemos o nosso melhor conhecimento da vida mental inconsciente, seguimos a regra técnica de desprezar a dúvida e a incerteza na narrativa do sonho, e de tratar todos os elementos do sonho manifesto como sendo inteiramente certos. Atribuímos à dúvida e à incerteza a influência da censura, a que a elaboração onírica está sujeita, e supomos que os pensamentos oníricos primários não conhecem a dúvida e a incerteza como processos críticos. Elas podem naturalmente estar presentes, como tudo ou mais, fazendo parte do conteúdo do resíduo diurnos que levaram ao sonho. E a interpretação dos sonhos, né? Volume 5º, da edição Standard Brasileira, páginas 550 e 551, da editora Imago. É interessante Freud colocar essa questão do sonho, né? Porque o sonho ele é uma alucinação, né? Quando nós lemos o artigo de Freud, né? Duas formulações sobre o princípio do acontecer psíquico, mas vamos fazer um estudo, né? A esse respeito, num curso de psicanálise em que eu realizei em 2021, né? Curso livre, online, eu fiz, né, um estudo, uma leitura detalhada, né, desse artigo. Né? Duas formulações sobre o princípio do acontecer psíquico. É muito importante, né? É um texto que os psicanalistas estão sempre retomando, estão sempre lendo, estão sempre estudando. Né? É um texto fundamental. Na verdade, como psicanalista, eu digo que não vejo que não seja fundamental na obra de Freud. Né? Uma literatura extensa, né? 23 volumes, diversos trabalhos nesses 23 volumes. Mas duas formulações, né, sobre o princípio do acontecer psíquico é muito importante. Ele fala, né, justamente isso, né, que o sonho é essa alucinação, e nessa alucinação não há censura, né? Os desejos estão ali à tona, né? Da mesma forma como a pessoa em um grupo não tem dúvidas, ela age, ela faz, sem dúvida, ali não existe, né, uma demora entre o que a pessoa deseja e a realização do desejo. É como se fosse assim, a pessoa deseja e imediatamente ela realiza. Então, se é para fazer, vai se fazer, sem que se pense, né? Então, esse pensamento ele se dá por imagens, conforme coloca, né, o Freud, né, nessa explicação, nessa citação que ele traz, né, do Le Bon, e ele vai colocando essa nota, essa explicação do sonho, né? Porque aquilo que é censura no sonho é a parte, né, do ego, né, que está fazendo o seu papel de intermediário entre o id e o supereu, né, o superego. Então essa censura, ela traz aquilo que está, né, presente, do que diz Freud assim, né? Elas podem naturalmente estar presentes, né? Elas, o quê? A dúvida e a incerteza. Como tudo ou mais, fazendo parte do conteúdo dos resíduos diurnos que levaram ao sonho. Quer dizer, os resíduos diurnos que levaram ao sonho são aqueles restos de fragmentos do nosso dia a dia que se refletem nos sonhos e que se tornam imagens, né, mentais e formam essa alucinação.
enquanto nós estamos dormindo. Nosso cérebro formula aquelas imagens. As dúvidas e incertezas vêm desses resíduos diurnos, não do sonho em si, que é a manifestação do inconsciente. E o Freud, né, alerta que aquilo que é manifesto, né, no sonho, aquilo que é o conteúdo manifesto, é todas as imagens, né, quando nós estamos analisando alguém, a pessoa fala um sonho, tudo aquilo que a pessoa fala, que coloca, estava sentado em um sofá e estava vendo uma TV e de repente, sem saber por onde entrou alguém, todos aqueles elementos nós colocamos como reais. Porque na alucinação, no momento do sonho, aquilo é real. Aquele conteúdo está presente. O Freud diz assim, na interpretação de sonhos, a qual na verdade devemos o nosso melhor conhecimento da vida mental inconsciente, seguimos a regra técnica de desprezar a dúvida e a incerteza na narrativa do sonho e de tratar todos os elementos do sonho manifesto como sendo inteiramente certos. Né? Estão certos, são reais, eles estão ali presentes. Aquela realidade onírica, ela é certa. E ele diz, atribuímos a divisão e a incerteza à influência da censura a que a elaboração onírica está sujeita, e supomos que os pensamentos oníricos primeiros não conhecem a dúvida e a incerteza como processos críticos. Realmente não há crítica ali, né? Porque o sonho, como diz Freud, é a interpretação dos sonhos, sendo a via régia para o acesso ao inconsciente, sendo os sonhos a manifestação de desejos reprimidos, não há crítica ali. Eu lembro de um dia em análise, o meu analista falar assim, o meu, né? Não é só meu, não é um ato falho, né? É uma questão da transferência, né? É outro assunto. O analista disse, eu perguntando alguma coisa sobre um sonho e questionando, né, trazendo dúvidas, né, das questões morais, questões éticas, e ele fala assim, o sonho é o desejo não tem ética. E aquilo me deu um choque, porque eu já estudava psicanálise, eu já sabia que era isso, né? Mas, entretanto, eu estava ali fazendo um processo de censura e, ao mesmo tempo, de racionalização, né? Era até um mecanismo de defesa, né? Depois eu cheguei à conclusão, coloquei para o analista, ele, né, até colocou muito loa sua própria autoanálise, né? E em um grupo, né, começa a se dar isso. Se é a questão de se vir o desejo e não se ter uma demora entre o que se deseja e a realização do desejo, o que vai acontecer? Simplesmente vai acontecer de que não vai haver ali nenhum tipo de pensamento crítico, né? Porque esse pensamento vai se dar por imagens que vão vir. É o que o Le Bon coloca, né? E o Freud vai explanar também nessa nota, quando ele fala sobre os sonhos, né? O pensamento por imagens, em resumo, ele é o seguinte: o pensamento da multidão não é lógico ou racional, mas sim baseado em imagens e associações simples. Ideias complexas são simplificadas e concretizadas em imagens vívidas que apelam às emoções. Aí nós podemos entender, né, a atitude, né, por exemplo, de nós homens quando estamos assistindo a um futebol, né, quando nós somos muito apaixonados, né, pelo futebol, por um time específico, de como que nós nem pensamos, né, se poderemos estar atrapalhando alguém, se poderemos estar, né, dentro de um apartamento, de uma casa, dentro de um carro, né, com algumas outras pessoas ali também, e se está assistindo a um jogo pelo celular, estamos no carro não dirigindo, claro,
carona, seja na frente ou atrás, e de repente aquele time faz um gol e a pessoa vibra. Ali é um comportamento dela isolada. Imagina esse comportamento ainda, né? Mas ela isolada, ela ainda pede uma desculpa, né? Desculpa, eu me entusiasmei aqui. E já em grupo, ela muitas vezes nem vai pedir desculpas, ela simplesmente vai fazer. Né? A imagem vem, foi feito o gol, vamos vibrar, tá todo mundo vibrando, a imagem tá ali. E é o vibrar por aquele momento. E o que interessa, naquele momento, a pessoa é só isso. É a realização daquele desejo, a celebração daquele momento do gol. Né? Penso que esse seja um exemplo também prático e simples, né? Para a gente entender como que isso vem à tona. Que o desejo é o quê? O desejo é que o time, né, faça um gol. O time, fazendo um gol, ele possa vencer. E quando, né, vem logo, né, ali, naquele momento, aquele calor, né, e o gol é realizado, tem-se aquela vibração, né? E quando o gol não é feito, né, também tem essa vibração contrária, né? É o silêncio, é a frustração, é um momento de revolta, quantas brigas de torcidas começam a se dar a partir daí, e de repente aquele indivíduo isolado ele não faria aquilo, mas num grupo ele faz. Então, são situações que nós temos de estar a pensar, né? Junto aqui nesse estudo do trabalho de psicologia de grupo e análise do eu de Freud. Né? Vamos então avançar um pouco na leitura, né? Essa live não ficar também imensa, né? E vamos apontar, né, outras situações, né? Inclinado como é a todos os... voltou a internet. Inclinado como é a todos os extremos, um grupo só pode ser excitado por um estímulo excessivo. Quem quer que deseje produzir efeito sobre ele não necessita de nenhuma ordem lógica em seus argumentos. Deve pintar nas cores mais fortes, deve exagerar e repetir a mesma coisa diversas vezes, desde que não se ache em dúvida quanto ao que constitui verdade ou erro, e além disso tem consciência de sua própria grande força, um grupo é tão intolerante quanto obediente à autoridade. Respeita a força e só ligeiramente pode ser influenciado pela bondade, que encara simplesmente como uma forma de fraqueza. O que exige de seus heróis é força ou mesmo violência. Quer ser dirigido, oprimido e temer seus senhores. Fundamentalmente é inteiramente conservador e tem profunda aversão por todas as inovações e progressos, e um respeito ilimitado pela tradição. Né? Aqui nós vemos a intolerância e o autoritarismo, né, presentes quando a pessoa está em um grupo. E a tolerância e autoritarismo, né, é a descrição que Lebon faz da mente grupal. Essa mente grupal ele a descreve como intolerante, dogmática e autoritária. As opiniões predominantes são aceitas sem discussão, né? Não se há uma reflexão crítica. Lembram que, né, se coloca aqui o pensamento lógico, né, em outro momento, que nós explicamos sobre a questão do predomínio do inconsciente. O pensamento lógico ele decresce drasticamente, né? E aí faz com que nesse fator de intolerância e autoritarismo, né, essas opiniões predominantes, elas sejam aceitas sem discussão, sem pensamento crítico, sem reflexão. Elas são simplesmente aceitas. E qualquer forma de oposição é rejeitada com veemência. Não se tem oposição ao pensamento do grupo específico.
Se você está em um grupo específico, se está ali sem discussão, se está vivendo todo o modo de ser, pensar e agir naquele grupo, o grupo está com a verdade, ele é certo. É como a alucinação do sonho, né? O conteúdo manifesto é certo, não é errado. Não se tem dúvidas, não se critica, não se tem certezas sobre aquilo. Qualquer pessoa que se opor, ela vai ser rechaçada. Há uma necessidade de um líder forte, que personifique os desejos e crenças da multidão. Essa liderança faz diferença, né? Essa liderança é seguida, né? O que a liderança disser será realizado. Continuemos. A fim de fazer um juízo correto dos princípios éticos do grupo, há que levar em consideração o fato de que, quando indivíduos se reúnem num grupo, todas as suas inibições individuais caem e todos os instintos cruéis, brutais e destrutivos que neles jaziam adormecidos, como relíquias de uma época primitiva, são despertados para encontrar gratificação livre, mas sob a influência da sugestão. Os grupos também são capazes de elevadas realizações sob forma de abnegação, desprendimento e devoção a um ideal, ao passo que com os indivíduos isolados o interesse pessoal é quase a única força motivadora. Nos grupos, ele muito raramente é proeminente. É possível afirmar que um indivíduo tenha seus padrões morais elevados por um grupo. Aqui nós vemos a moralidade rebaixada, né? Leon observa que a moralidade da multidão pode ser tanto inferior quanto superior aos dos indivíduos isolados. Por um lado, a anonimidade, né, o fato da pessoa estar anônima ali, porque está junto a um grupo, pode levar a atos impulsivos e violentos. Por outro lado, em certas situações, a multidão pode ser capaz de grande abnegação e de grande heroísmo, né? Por quê? Nós vemos que dentro de um grupo, aquela pessoa isolada que não consegue realizar determinados atos, sejam eles de uma moral rebaixada, sejam eles de uma moral elevada, né? Como atos de abnegação, né? Desprendimento, uma devoção, a pessoa ali sob a influência da sugestão e pela figura, né, de um líder que diz façamos isso e a pessoa vai lá e faz, ela tanto pode entrar como numa guerra, né, ou como numa briga de torcidas, como eu citei, em uma atitude completamente violenta, uma atitude brutal, uma atitude completamente cruel, retornando a uma barbárie, a um estado primitivo, né? Mas também ela pode ter atos, né, de abnegação, de devotamento, né, de socorro, né, para com algumas outras pessoas. E filmes belíssimos que nós vemos, né, sobre isso, um deles que eu assisti com a minha esposa, a Bia, há pouco tempo, está na Netflix, é Cabrinho, né, que fala de uma freira que se une com um grupo de freiras que tem atos, né, de abnegação, de devotamento, de desprendimento em prol do outro de uma maneira realmente excepcional, né? E assim nós temos também filmes que mostram, né, como a lista de Schiller, também devotamento, abnegação, desprendimento, mas também a brutalidade, a crueldade, né? Vemos ali filmes sobre a figura, né, do Führer, né, o líder da Segunda Grande Guerra na Alemanha, o Hitler, né, também mostrando como que as pessoas são levadas, né, a esses instintos, né, primitivos, né, bem primários no ser humano, e que são cruéis, são brutais, são destrutivos, né, que estavam adormecidos, né, nos indivíduos, né, como relíquias de uma época primitiva, né.
diz o Le Bon, e são despertados para encontrar uma gratificação livre. Então nós temos, né, aí um material realmente de estudo muito bom, que vamos continuar essa leitura comentada, né, desse trabalho do Freud, e desenvolvendo assim a nossa capacidade de observação também, né, a partir do estudo, nós observarmos ao nosso redor, né, as pessoas próximas a nós próprios, né, os nossos atos, né, quando isolados, quando individualmente, e os nossos atos quando agrupados, né, quando combinados com outros indivíduos, com outras pessoas, como são as nossas ações, né? Não precisamos chegar, claro, à observação dos extremos de brutalidade, crueldade, nada disso, isso nos noticiários, infelizmente, nós vemos, mas observarmos em nós, né, as questões de um show, assistindo a um jogo, seja com amigos ou a sós, como que eu fico, né? Como que eu estou, por exemplo, me comportando dentro de um templo religioso e fora dele, dentro de um grupo de estudo de psicanálise, um grupo de trabalho, e como que fora desse grupo eu atuo, né? Isso é importante para nós fazermos também a nossa autoanálise, né? E assim vamos percebendo, né, as nossas possibilidades. Que esse estudo, né, possa contribuir mais uma vez, e semana que vem, na terça ou quarta-feira, eu retorno sempre no horário das 10 horas da manhã e vamos estar explorando então o capítulo 3º, né, outras descrições da vida mental coletiva. Um bom dia a todos. Tia Dioné, bom dia. Bom dia, tia. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Fátima, também.